Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Querido, eu estou me preparando para mais uma expedição, não será tão longa essa, mas não deixa de ser uma expedição. E eu vou localizar um sítio arqueológico que, segundo os moradores, não foi mexido por ninguém. Os moradores, eles andam pelo mato tudinho, pelo mato. Deixa eu mostrar aqui a região. Essa aqui é a região, olha, onde eu já estive, região do Maracá. Esse aqui é o estado do Amapá, região sul do Amapá, Mazagão. Aqui, ó, esse é o estado do Amapá e esse aqui é a região sul do Amapá, que é o Mazagão. E no Mazagão tem muita história ainda para ser contada, para ser entendida. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Aqui, pronto. Eu vou a esse lugar novamente. Daqui a gente vai procurar um caminho para cá até encontrar nessa parte aqui de água, e nós vamos nos dirigir para um lugar que só eles sabem lá, que esses moradores ficam andando por aqui tudinho, né? Eles caçam, vão mariscar, então eles de vez em quando eles se deparam com esses achados arqueológicos. Eles não compreendem, eles evitam mexer, alguns evitam mexer. Deixa eu contar uma história para você. Não faz muito tempo eu estive bem aqui, ó, nesse lugar. Deixa eu baixar o volume, vamos tocar. Esse lugar aqui é chamado de Buracão. Ele ficou conhecido na arqueologia como Buracão, porque nesse lugar havia vários objetos arqueológicos, umas urnas antropomorfas, ou seja, aquela que tem mais ou menos a aparência de ser humano, de pessoa, e tinha de animais também. Então você vê que era um lugar onde tem umas... O pessoal até já pichou lá, ó. Tem pichação. O pessoal analisa. Bem, esse lugar aqui em particular tem uma história. Como o proprietário aqui do terreno, a pessoa que está aqui há muito tempo, eles descobriram isso aí começou a dar gente aqui. Vinha muita gente para olhar, e elas vinham, olhavam, tiravam foto, registravam. Esse aqui é o lugar. Aí o senhor, ele começou... Deixa eu passar isso aqui rapidamente, que sai daqui. Pronto. Aí o senhor, ele começou a construir uma vendazinha lá onde as pessoas chegavam, para poder se deslocar até esse buracão aqui, chamado Buracão. Já vou ler a respeito dele. E aí ele estava indo para frente o negócio, de repente, eu vou usar o termo de repente, o Emílio Gueldes, que é o museu aqui do Pará, na verdade o pessoal daqui do Amapá mesmo, recolheu as urnas. E quando o pessoal recolheu as urnas, parou o turismo ali, porque as pessoas iam lá, e parando o turismo, o senhor que estava ajeitando a casa dele simplesmente quebrou. E o que você vai... A maneira como as pessoas do lugar interpretaram, olha, era cheio de esses, como fosse gaveteiros, ó, certinho, tudo certinho lá, feito pela natureza. A maneira como as pessoas do interior interpretaram isso fez com que elas ficassem muito ariscas, muito arredias a dizer onde é que existem essas urnas, porque eles sabem de vários lugares onde tem urna. E obter a confiança deles não é fácil, porque eles cismam que a gente vai lá, aí vai pegar e vai acontecer tudo. O choque que foi essa tristeza para a pessoa que estava conseguindo fazer sua venda, conseguir fazer sua casa, por causa do turismo que estava acontecendo no lugar, esse choque para um ambiente todo, isso ecoou no lugar, e as pessoas ficaram constrangidas e entristecidas e diziam: a gente não vai dizer nunca mais onde é que tem esses lugares, essas urnas, esses objetos arqueológicos. Essas pesquisas que são feitas, né? Aí descobre-se, aí o ideal seria que houvesse um outro tipo de abordagem, né? Mas não, essa abordagem deles ter ido lá e pegado o material. Inclusive eles estão, se eu não estiver enganado, eles estão aqui no Emílio Guildes, em Belém do Pará, esse material. Querido, essas urnas, existem muitas delas por aí. Deixa eu tocando aqui. Vamos aqui para as urnas funerárias. Onde é que elas estão? Tá aqui, ó. Essas urnas aqui, eu estava até preparando uma imagem. Ela está aqui, ó, para que você identifique. Elas são assim, olha. A figura delas, a maioria delas, não todas. Existe mudança, existe esse tipo aqui, desse tipo aqui, desse tipo aqui. Inclusive eu conversei com índios para perguntar, índios nativos mesmo, para perguntar o que significa esses braceletes aqui que eles colocam, porque alguns têm um apenas, outros têm dois, uns têm no braço, outros têm no antebraço. Então tem um significado aí que ainda não está bem entendido. Poucas pessoas pesquisaram a respeito disso aqui.
É pouco material que você vai encontrar. Eu tenho, por exemplo, aqui de uma professora, deixa eu ver o nome dela, Vera Guapindaia. Guapindaia, esse é o nome dela, é desse jeito. E eu vou ler essa parte aqui do buracão, do lugar que eu fui. Presta atenção, olha. Mais recentemente, a região foi investigada por um projeto de pesquisa coordenado pelo arqueólogo Klaus Hilber, cujo objetivo era encontrar sítio pré-cerâmico na região. Em local conhecido como Buracão do Laranjal, aquele onde eu fui, você estava vendo as imagens, o vídeo está no canal, um abrigo sob rocha próximo a um dos formadores do Garapé do Lago, foi realizado um corte estratigráfico, onde se encontraram artefatos líticos, ou seja, de pedra, e vestígios de fogueira. A datação radiocarbônica obtida foi de 3.750 anos. Tá? Nas paredes do abrigo foram encontradas as pinturas rupestres da cor vermelha, além do sítio pré-cerâmico foram encontrados registros de 8 sítios com vestidos cerâmicos ao longo do rio Maracá e Garapé do Lago. Bom, essas urnas, querido, elas contam uma história, elas têm muita importância. Para você ter uma ideia, a Polícia Federal já interceptou no Suriname urnas que estavam sendo vendidas. É proibido. Se você encontra um achado arqueológico, você não pode vendê-lo. É da nação, é da União. Aí, só que foram encontradas delas já atravessando, possivelmente elas iriam para a Europa. Falar em Europa, veio um europeu aqui pesquisar e ele foi autorizado a colher cacos. Entretanto, descobriu-se que ele levou para o país dele urnas inteiras e tem essas urnas maracás aqui por aí espalhadas. Não sei se é espalhada, mas na Europa existe dessas urnas aqui que são daqui, da região norte. Aqui do estado do Amapá, Pará, nas Ilhas Mexianas, Caviana, também na Guiana Francesa, tudo misturado aqui, existem essas urnas funerárias. Era comum o povo fazer. Então a pesquisa que eu estou preparando, se Deus quiser, segunda-feira eu saio pela madrugada, eu vou e nesse lugar a gente vai pegar um barco, do barco a gente vai andar um pouco. Então vai ser uma aventura. Para mim, querido, existe o sentimento de descobrir, né, uma coisa nova, de identificar algo novo, mas para mim, querido, como eu sirvo a Deus, isso tudo não é isso que me impressiona. O que eu busco saber, o que eu busco conhecer é sobre o quanto esses sentimentos, esses pensamentos, essas considerações, elas são capazes de dragar a nossa crença, a capacidade de nós crermos. Olha, eu estudo muito sobre a estrutura do medo. O que leva as pessoas a terem medo? Por que as pessoas têm medo? Aí as respostas são variegadas, né? O desconhecimento de alguma coisa, a superestimação de alguma coisa, a subestimação da sua própria força, a desinformação de um contexto geral, tudo isso faz a pessoa ficar com medo. Mas aí existem os espertalhões, aqueles que se aproveitam, os poderes que se aproveitam do medo das pessoas para crescer em cima delas. Se ele sabe que a pessoa está com medo, ele cresce em cima daquela pessoa que está com medo. Agora, se você luta contra isso, o medo ele é inerente ao ser humano. Não existe essa pessoa que não tenha medo. Existem pessoas que têm menos e outros têm mais. Mas todos têm uma quantidade de medo ali. Então, como eu estudo isso, eu procuro saber nessas minhas expedições, quando eu converso com os autóctones, com os moradores, como é que eles interpretam, o que é que leva eles a crerem nisso ou naquilo outro. 8 anos atrás, se eu não estiver enganado, 8 ou 9 anos atrás, houve uma reportagem numa localidade chamada Marudá, aqui no Pará, que tinha uns gritos, umas palmas, que as pessoas ficavam aterrorizadas. Até um pastor foi lá e viu e também ficou com medo. Querido, a gente tem que lutar contra tudo isso. O meu interesse nessas pesquisas é vencer tudo isso e trazer explicações para as informações que estão em falta, porque a ausência dessas informações me leva a me subestimar e superestimar o outro lado. A ausência de informações faz com que eu tenha conclusões equivocadas. E essas conclusões equivocadas me levam a ficar com medo. E eu devo lhe dizer, querido, por ser um biblista, existem 365 vezes a expressão não temas, não tenha medo, não te espante nas Escrituras Sagradas. Porque é uma característica nossa, nós temos medo, ficamos espantados. Então é um trabalho de uma vida, lutar, crescer, amadurecer. E eu procuro estudar isso tudo para trazer informações. Olha, é por isso que você sente isso, é por causa disso. Isso aqui não é para você ter medo disso, ensinar as pessoas. Mas como é que eu vou ensinar se eu ficar escondido com medo? Então eu tenho que me expor e enfrentar essas situações.
E é um trabalho de uma vida, porque às vezes nós somos desde criança ensinados a ter medo, sabe? Aquela coisa que a pessoa diz pro filho: olha, não vai aí que o bicho vai te pegar, não vai aí que tá escuro. Isso tudo vai construindo na criança e ela vai ficando um adulto medroso. Então faça de tudo para você não introduzir o seu filho nesse caminho. Senão, quando for adulto, ele vai ser um monstro do homem medroso, entendeu? Então o meu foco, o meu objetivo é estudar. Porque você sabe que os índios têm a questão da pagelância, a religiosidade deles, as feitiçarias e tudo mais que eles acreditam. Aí eu vou estudar, entender e trazer informações que possam ser compreendidas e essa compreensão reduza o nível do medo. Porque quando não se consegue dominar, aí usa-se o expediente do medo. A pessoa ficar com medo, aí ela vai fazer o que eu quero. Então, nas minhas pesquisas arqueológicas, elas têm sim esse fundo de querer compreender, de querer entender como é que era a pessoa, como é que as pessoas viviam na época tal, mas como servo de Deus, o que me interessa muito mesmo é conhecer as estruturas que são construídas nas pessoas, que levam elas a ter esses espantos, esses medos, e eu lutando contra os meus próprios, entendeu? Não é assim você falar de cadeira, você também tem que lutar contra os seus próprios temores, a sua própria insegurança. Então, se Deus quiser, nessa segunda-feira de madrugada a gente sai daqui, ó. Eu fui a esse lugar aqui e olha, 3.000, como está lá no anotado, 3.750 anos. Se bem que hoje em dia está todo mundo contestando, né? O teste do carbono, todo mundo contesta, não sei se procede, mas o negócio é antigo mesmo. E essa que eu vou lá, ela está dentro dessa medida lá. Ela tem dessa data há 400 anos, porque os últimos registros sobre alguma coisa dos maracás tem-se pouquíssimas informações sobre os maracás. A única pessoa assim que fez um estudo mais apurado foi essa pessoa aqui, a Vera Guapindaia. Esse é o nome, Vera Guapindaia, está escrito bem aqui acima. E o material dela é esse aqui, e as outras pessoas que já fizeram já estudaram o trabalho que ela fez. E eu estou aqui trazendo para vocês informação, porque a arqueologia é uma coisa que eu gosto, pelas razões que eu expliquei, mas eu mais estudo ainda para interpretar as estruturas que são construídas dentro de nós e elas não são lá essas coisas, mas elas conseguem escravizar-nos. E eu não quero ser escravo, eu quero também que você não seja um escravo, que você aprenda a não temer. Eu quero que você do canal não tenha medo. Não tenha medo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus fala para nós 365 vezes: não temas, não te assombres, não te espante. Então, brevemente estaremos com um vídeo aqui para você do canal. Boa sorte!